Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Caí. Sim. Então tá bom. Eu estava falando do planejamento. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Bom, agora sim. Essa aqui é a nossa folha de planejamento. O que vai ser a folha de planejamento lá no dia da prova? O rascunho. Então, a gente recebe o caderno de questões e a gente recebe, nesse caderno de questões, tem uma folha de rascunho e tem a folha definitiva da redação. Essa folha de rascunho, eu nunca consegui utilizar apenas ela para fazer o planejamento do meu texto. Qual que é a solução? Usa a parte de trás da prova, usa qualquer espaço em branco que tenha nesse caderno para fazer o seu planejamento junto com o seu rascunho, tá? Porque o caderno de provas, apesar dele ter que ser devolvido antes de determinado horário, isso é uma medida de segurança, ele não é corrigido, ele nem é identificado. Então, você pode utilizar qualquer espaço ali. O verso da folha definitiva de redação não pode, as partes em branco da folha definitiva de redação não pode. A gente pode utilizar o caderno de questões. Então, a gente vai ter lá uma folha em branco. O que a gente precisa colocar essencialmente? A gente tem a tese, argumento 1, argumento 2 e a proposta de intervenção. Esses são os itens fundamentais para a construção do nosso planejamento. A tese, ela vai orientar tudo. Todo o nosso texto, ele é construído em função da defesa dessa tese, tá? E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o que é essa tese, esse posicionamento necessário diante do comando. E a gente também a gente falou de estudo de comando, né? Falamos de estudo de comando, sobre a necessidade de compreender completamente o comando. Só a partir de uma compreensão adequada daquilo que o comando espera de nós, que nós vamos conseguir construir uma tese, primeiro, que esteja diretamente relacionada com esse comando, segundo, que seja uma tese evidente e com um posicionamento sustentado e embasado no tema que é esperado de nós, daquilo que é esperado de nós sobre esse comando. Bom, então vamos pensar aí que o comando foi manipulação, não, acesso, democratização do acesso ao cinema, que foi o nosso último comando, né? Em 2019. Qual que é o meu posicionamento sobre isso? Bom, eu acho que para democratizar o acesso ao cinema é necessário um investimento governamental mais voltado para a cultura. Então, eu acho que tem que haver aliás. Pronto, essa aqui é a minha tese. Pensando em 2021, né, em que o Ministério da Cultura não existe mais. Eu acho que, para que haja democratização do acesso ao cinema, é necessário o retorno e fortalecimento do Ministério da Cultura. Quando eu chego na minha argumentação, a minha argumentação não é
Por que eu penso assim? Bom, eu penso assim porque o Ministério da Cultura ele é responsável por levar de forma mais acessível a cultura, incluindo o cinema, aos cidadãos brasileiros. Então, quando eu digo argumento, eu estou dizendo por quê? Por que que eu penso assim? Eu estou justificando a minha tese. Vou abreviar o Ministério da Cultura. Esse é meu argumento 1. Vamos pensar no argumento 2. Ó, o cinema, ele é considerado uma das 7 artes e ele é amplamente valorizado pelo mundo, tendo em vista aí os vários festivais que têm uma grande repercussão, como o Oscar, por exemplo. E ao não haver um Ministério da Cultura, ao não haver um desmonte da Ancine, por exemplo, que é a Agência Nacional de Cinema Brasileira, a gente vai passar por uma elitização, porque vai ficar mais difícil a produção e a distribuição das obras cinematográficas no Brasil. Bom, até aqui eu pensei nisso. Proposta de intervenção, então. Eu acho que o governo por meio dos ministros lembrando que quando eu chego aqui na proposta de intervenção, eu tenho que falar o que, como, quem e o detalhamento. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouquinho. Bom, aqui eu já tenho, na verdade, o que e quem, né? Eu falei dos artistas, deixa eu colocar ali embaixo. O que seria reivindicação dos artistas da classe desse setor e a reorganização do governo. Quem? Artistas e ministros. Como? Eu vou pensar aí em
campanhas publicitárias por parte dos artistas e assembleias, perdeu o acento, né? Assembleias por parte dos ministros. E o detalhamento, a gente vai ver daqui a pouco, que seria detalhar cada um não, pelo menos um desses termos. Pronto, tá aqui. Esse é o meu planejamento. A gente vai perceber que, quando a gente chega aqui, isso é o meu primeiro Então, o eixo central do meu primeiro parágrafo está aqui. O meu primeiro parágrafo ele vai se construir em torno da minha tese. E aí eu tenho aqui o segundo parágrafo. Por quê? O argumento 1, ele vai dizer respeito o argumento 1, ele vai dizer respeito do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, segundo parágrafo. Eu tenho lá a introdução, depois desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Então, o segundo parágrafo é isso. Vou colocar aqui D1, desenvolvimento 1. O meu segundo argumento, ele vai ser o eixo central do meu terceiro parágrafo, perdão. Ou seja, desenvolvimento 2. E a minha proposta de intervenção vai ser, tudo isso aqui vai ser o meu quarto e último parágrafo. Professora, mas eu posso fazer um parágrafo, um texto que tenha 5 parágrafos? Pode, não tem problema. Eu posso fazer um texto que tenha 6 parágrafos? Começa a ficar problemático, porque a gente tem 30 linhas. Você vai fazer 6 parágrafos com 5 linhas cada? Será que dá para desenvolver? Dá para detalhar tudo? Se você, por acaso, fizer um parágrafo com 6 ou 7 linhas, você vai ter algum parágrafo que vai ter 3 linhas, e isso é muito pouco, né? A gente falou do parágrafo padrão. O parágrafo padrão, ele é feito de quantos períodos mesmo, gente? Vocês lembram? 3. Isso mesmo, tá? Pelo menos 3 períodos. Obrigada, Thiago. Pelo menos 3 períodos. Por quê? A gente vai ter uma unidade textual dentro de cada parágrafo. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do parágrafo. Ou seja, uma unidade textual. Então, quando eu falo de planejamento, o ideal é que eu faça isso aqui. Aí, a gente olha esse planejamento e pensa assim, tá, mas esse planejamento ele não está falando de cinema, ele está falando do Ministério da Cultura. Está aí na tese, no primeiro argumento, na proposta de intervenção, tipo... Pois é. Por quê? O meu comando, ele era democratização do acesso ao cinema. Esse é o meu comando. Democratização do acesso ao cinema. Tem uma estratégiazinha para quando eu não sei
me posicionar, para quando eu tenho dúvidas de como me posicionar em relação ao comando que é, transforma esse comando numa pergunta. A resposta desse comando é a sua tese. Então, como democratizar o acesso ao cinema? Seria fazer isso. Então, eu vou pegar esse comando, que foi o comando de 2019, transformar esse comando numa pergunta, e a resposta dessa pergunta é a minha tese. Como democratizar o acesso ao cinema? E aí, qual que é a minha resposta? O retorno e fortalecimento do Ministério da Cultura. Assim, é possível democratizar o acesso ao cinema. Por que eu falei aquilo do comando na aula passada, estou retomando agora? O comando ele é fundamental. Antes de qualquer coisa, eu preciso compreender esse comando. Vamos retomar aqui. Qual que é o assunto desse comando? Aqui eu não lembro, mas eu acho que é no Brasil ou no território nacional, uma coisa assim, mas eu vou falar no Brasil. Exatamente. Eu tenho aqui como assunto democratização. O que isso significa? Que o meu texto, obrigatoriamente, ele tem que falar sobre democratização. Então, antes de eu ir para o meu planejamento, eu vou olhar para o meu comando e vou falar sobre o que eu tenho que escrever. O que é democratizar? Quem está tendo aula comigo lá em repertório sociocultural, a gente discutiu o que é o termo, né? Esse conceito de democracia. Democracia é o governo pelo povo. Hoje no Brasil a gente vive uma democracia indireta. A gente elege representantes que vão nos representar, né? Que vão decidir por nós. A gente pensa bem, ou deveria pensar bem, nas pessoas que a gente elege, porque elas vão tomar decisões por nós. E quando a gente fala em democratização, a gente está falando de ampliar o acesso, de tornar mais acessível. Então, estou falando de acessibilidade, né? Qual que é o tema? O eixo temático. Isso mesmo, Brenner, trazer o cinema para o público. O eixo temático aqui é democratização do acesso. Opa! Então, eu estou democratização por si só já fala de mais acessível, de ampliar a distribuição. Democratização do acesso. Eu quero que as pessoas possam ir mais ao cinema. Gente, hoje, não hoje na pandemia, porque o cinema não está funcionando, mas se a gente pegar aí antes de março de 2020, para você ir no cinema em 2 pessoas, você não gasta menos que R$50. Fácil. Isso sem pipoca e sem refrigerante. É muito caro no Brasil ir ao cinema. É muito caro. Então, democratização do acesso ao cinema. Eu quero que se torne mais acessível. E o que eu vou ter como recorte aqui? Cinema no Brasil. Então, eu optei pelo fortalecimento, pelo retorno e fortalecimento do Ministério da Cultura, que foi extinto. Mas eu poderia falar, por exemplo, da ampliação e redução de custos de plataformas de streaming. Por exemplo, Netflix, Disney Plus. Eu poderia falar de pirataria. Tá? Então, vou falar aí do Topflix, por exemplo. Eu posso falar disso, porque isso não é ir ao espaço cinema, mas ainda está dentro
do cinema, da produção cinematográfica. E isso também é válido, isso também serve, tá? O comando ele também fala sobre isso. Então, compreendi o meu comando, entendi o que é esperado de mim, vou aí visitar a minha cabecinha. O que eu penso? Bom, a primeira coisa que me veio à cabeça foi sobre a extinção do Ministério da Cultura e sobre o desmonte que a Ancine tem sofrido. Isso é real, gente. O cinema brasileiro, ele estava assim, decolando, recebendo várias premiações em vários festivais, e isso tem sido desmontado, porque a Ancine, ao não ter um ministério específico para a cultura, não tem uma verba específica para isso. E aí o desmonte está sendo assim, gigante. Os artistas, diretores, produtores, eles têm mais dificuldade de produzir um filme que é muito caro do que tinha antes. Então, eu, Aline, primeira coisa que eu lembrei foi isso, o desmonte da Ancine e a extinção do Ministério da Cultura. A minha tese é sobre isso. Mas teria que ser isso obrigatoriamente? Não. Eu poderia falar de Netflix, por exemplo. Eu poderia falar de produções independentes de cinema. Eu poderia falar de uma importação do cinema. Então, não necessariamente precisa produzir no Brasil. Não é o que eu defendo, mas é uma possibilidade. Tá? Então, compreendi o meu comando, vou para a minha tese. Entendendo qual é o meu posicionamento, qual é a minha tese, eu crio os meus argumentos. Argumento 1, argumento 2. E a partir disso, eu também trago a minha proposta de intervenção já com um detalhamento. Esse último detalhamento aqui, ele pode ir lá no texto. Então, campanhas publicitárias, por exemplo, postagens nas redes sociais. Isso é um detalhamento. Então, eu peguei um dos meus detalhamentos e detalhei esse detalhamento, tá? Isso é avaliado. Possuir esse quarto detalhamento aqui é uma avaliação do INEP. De novo, gente, peguei o meu comando, a primeira coisa que eu vou fazer é separar um espacinho e colocar lá tese, argumento 1, argumento 2, proposta de intervenção. Isso é fundamental para a construção de um bom texto. O porquê do quê, Brenner? Quando você pergunta aqui, se não coloca o porquê. Tá, mas o porquê do quê que tem que ser colocado na conclusão? O que você está perguntando que tem que ser justificado? Ah, sim, sim, bem lembrado. É o efeito. Esse é um detalhamento também. Muito bem, muito bem. O efeito, tá? Isso aqui também é fundamental. De todo jeito, a gente vai acabar falando sobre isso, porque a gente vai entrar em proposta de intervenção. Mas o efeito é fundamental. Sendo assim, o acesso ao cinema será democratizado, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem todos os detalhamentos necessários para a minha proposta de intervenção e eu já tenho a estrutura interna do meu texto. Outro elemento que pode entrar aqui no planejamento é já colocar o repertório sociocultural. Eu vou trazer um filme, tem um filme que chama Cinema, Urubus e Aspirinas. É um filme nacional, eu acho que ele é muito bom para exemplificar, porque ele fala de uma companhia, de um diretor que produz cinema, e ele vai pelo norte e nordeste brasileiro, levando as projeções para pessoas que nunca viram cinema. Tem um que chama Cinema Paradiso, se eu não me engano, é isso mesmo, que também fala disso.
há pessoas no Brasil, principalmente no Norte, no Nordeste, que nunca viram cinema. Não sabem o que é isso, nunca viram um filme, gente. Não é nem que foi numa sala. Há muitas cidades, isso estava nos textos motivadores, inclusive, há muitas cidades no Brasil que não têm a presença de uma sala de cinema. Então, qual que vai ser o repertório sociocultural que eu vou trazer em cima disso? Eu posso trazer aí o conceito de cultura para falar. Quem está tendo aula comigo está vendo isso. A gente viu também qual que é o conceito de cultura. Eu posso falar sobre a importância da cultura para a formação intelectual dos cidadãos brasileiros. Eu posso trazer um filme, eu posso trazer um livro, uma música, eu posso trazer uma citação de algum filósofo, sociólogo, economista, etc. Alguém que tenha falado sobre cultura ou sobre cinema. Tem alguns candidatos, alguns alunos que fazem um esqueminha fixo de redação e que quase sempre usa o mesmo repertório e às vezes funciona. Então, trazer um repertório do tipo, segundo Thomas Hobbes, o Estado é responsável pelo bem-estar, eu nem lembro se é ele mesmo, mas enfim, se é o Thomas Hobbes mesmo, é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. Sendo assim, é fundamental que o Estado perceba a importância do cinema. Ana. Então, essa citação não necessariamente ela tem que estar ligada lá ao recorte, ao tema, ao eixo temático cinema, mas tem que estar direcionada e relacionada com a minha argumentação. Tá? Então, super possível. Sobre planejamento, tá tranquilo, gente? Deu para entender a importância que é? Gente, não faça a redação de vocês sem fazer planejamento. Não sai escrevendo aleatoriamente, eu acho que tá grande demais, então eu vou parar aqui e criar outro parágrafo. A gente já falou sobre isso. O critério para a divisão de parágrafos não é a quantidade de linhas. No caso da redação, o critério para a divisão do parágrafo eu estou mudando o eixo estrutural do texto. Introdução, contextualiza, introduz, apresenta a tese. Segundo parágrafo, que é desenvolvimento 1, eu vou desenvolver o meu primeiro argumento. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, desenvolver o meu segundo argumento. E o último propósito de intervenção. Por isso que é aconselhável que se tenha 4 parágrafos. Tiago, você pode fazer referência à teoria dele, tá? Existem formas de intertextualidade. É assim que a gente chama quando quando um texto dialoga com outro texto. Então, quando você faz a citação de um filósofo, de um teórico, você pode fazer isso por citação, que é uma das formas de intertextualidade, que você escreve lá, entre aspas, exatamente como esse autor escreveu. Mas você pode fazer paráfrase. Eu não lembro exatamente o que esse teórico, como que ele falou. Eu vou só escrever lá o que eu absorvi. Então, segundo o teórico tal, não. E aí você nem precisa colocar entre aspas, tá? Essa é a paráfrase, e ela é permitida e é considerada um repertório sociocultural. Ó, para mim apareceu o Tiago, gente, a pergunta, desculpa. Tranquilo? Planejamento. Ao longo do ano, lá no início, na verdade, a gente fez análise de redações nota 1000 e destacou lá, olha, esse texto aqui, qual que é a tese? É essa. Qual que é o argumento 1? É esse. Qual que é o argumento 2? É esse. Qual que é a proposta de intervenção com detalhamento? Tá aqui. Isso é um exercício interessante. Ir lá no manual do participante, pegar as redações nota 1000 e perceber essa estrutura interna, porque ela está presente em todos os textos, tá? Na vida também é assim, gente. Se a gente não faz um bom planejamento, coloca aí possíveis plano B, C para imprevistos, no geral não fica muito bom, não.
No texto não é muito diferente, não. Planejar é fundamental, ok? Então, vamos lá agora. Bom, eu já falei com vocês, para quem já é meu aluno, para quem não é também, aqui nas aulas de revisão, que a gente tem agora disponível à nossa disposição um manual do corretor. Esse manual, ele era extremamente sigiloso. E agora não. Agora a gente tem isso à nossa disposição. É o primeiro ano que o INEP faz isso, que disponibiliza para os candidatos o manual do corretor. Esse manual, gente, é um trem gigante, enorme, que traz todas as diretrizes que o corretor precisa para fazer a avaliação das redações conforme os parâmetros estabelecidos pelo INEP para a prova do Enem. Isso é uma ferramenta super valiosa para a gente. E aí, bom, tá aqui o manual do corretor do INEP. Eu mandei para a Raquel para ela disponibilizar para vocês na aula passada. Quem começou a participar das aulas hoje pode pedir para ela, tá? Eu mandei o link com. Agora eu não lembro se foi para a Raquel, mas acho que foi. O link com o site do INEP, a página que já leva para todas as partes, que eu não me engano, se eu não me engano, são 7 capítulos, 7 módulos. Esse aqui é o módulo 7, e ele fala da competência 5. Ele traz aí algumas características que são esperadas do candidato para a participação, para boa avaliação, né? Então, para que esse candidato receba uma boa nota ou não, para que ele receba uma nota ruim, uma nota baixa, o que falta? O que tem? Então, fala aqui da competência 5 e a relação com a competência 2 e 3, que basicamente esse candidato, ele precisa apresentar uma proposta de intervenção que esteja diretamente relacionada com a discussão que foi feita ao longo do texto. Então, não adianta você propor uma intervenção super, blaster, mega, ultra, se você não resolveu as questões que foram apresentadas ao longo do texto. A gente precisa das questões que foram apresentadas no texto, tá? Tem que estar relacionado com os direitos humanos. Então, eu preciso respeitar os direitos humanos. Tem que ter um detalhamento, ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Então, tudo isso tem que estar presente nessa proposta de intervenção. Gente, me veio à mente agora que eu já vi isso com vocês. Eu já vi isso com vocês? Nessa aula de revisão? Aqui, eu acho que eu já vi. Eu passei essa parte do manual com vocês na aula passada? Na terça? Ah, tá. Então tá bom. É porque eu fiquei aqui, será que... Ok. Então, aqui a gente vai ter isso, né, do detalhamento. Nível 0, então, o que vai trazer esse nível 0? Ou seja, quando o candidato ele recebe 0 na competência 5, que é 200 pontos, né? Ela vale 200 pontos, o máximo que se chega a 200 pontos. Quais os critérios para se dar nota 0? Quais os critérios para dar nível 1, que é 40 pontos, nível 2, que é 80 pontos, o nível 3, que é 120, o 4, que é 160, e o nível 5, que é total, 200 pontos. Bom, o nome da competência 5 é esse aqui: elaborar proposta de intervenção para o problema
abordado respeitando os direitos humanos. Proposta de intervenção, não é proposta de solução. Então, a gente não tem a pretensão aqui de solucionar o problema que foi discutido. A gente vai intervir, a gente vai fazer algo a respeito, a gente vai trazer aí algo que impulsione uma mudança, entendendo que toda mudança ela é um processo, nada muda assim da noite para o dia. Nada vai mudar com apenas uma ação, tá? Então, vamos intervir. Agora, tem que ser efetivo, tem que ser válido, tem que ser algo possível de ser executado. Tanto que precisa de um detalhamento para provar que isso é executável. Esse é o detalhamento, a ação, agente, modo, meio, efeito. E o detalhamento aqui tem uma grade geral que é idêntica à grade que está no manual do participante, nível 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou assunto. Então, se você traz uma proposta aí que não está relacionada com o comando, 0. Se não traz uma proposta, e aí a gente vai ver daqui a pouco que existem algumas ações que são inválidas. A gente acha que a gente está apresentando uma ação, mas a gente não está. Nível 0, recebe nota 0. Nível 1, 40 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Quando a gente faz o estudo do comando, a gente coloca lá assunto, tema, recorte. Assunto é sempre uma palavra e é muito geral. Nesse caso, o assunto é democratização. Se o candidato fizer uma proposta que está relacionada apenas a isso, mas nesse caso, democratização, a tendência dos alunos é dizer que o assunto é cinema, o que não é verdade. Então, o cinema não é o mais amplo desse comando. Mas ainda que esse aluno fizesse, que esse candidato fizesse uma proposta que tivesse relacionado apenas a cinema, ele não iria tão bem. Tem que estar relacionado com a discussão que está sendo feita e com o comando, democratização de acesso ao cinema. Então, aquilo que foi discutido ao longo do texto. Nível 2, 80 pontos, elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articula com a discussão desenvolvida no texto. Se você apresentou 2 problemas e resolveu um terceiro problema, é 80 pontos. A sua proposta passa a valer 80 pontos, a sua competência. De cara, você já perdeu 120 pontos. Ok? Não é que você necessariamente vai receber esses 80, não. Ela passa a valer 80 pontos. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Esse nível 2 e 3 estão relacionadas com o nível de detalhamento. Então, se a gente vai apresentar 2 argumentos, o esperado é que a gente traga 2 ações. Uma delas a gente vai detalhar totalmente, a outra a gente vai detalhar parcialmente, porque não cabe, né? Não cabe tudo. Se couber, ótimo, mas no geral não cabe, e tá tudo bem. Agora, se o candidato ele não detalha completamente nenhuma dessas 2 ações, isso vai ser considerado como nível insuficiente ou mediano. Isso vai depender da quantidade de detalhamento que você traz ou não. A 4, 160 pontos, elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 5, que é total, elabora muito bem. A única coisa que muda aqui da competência 4 para a competência 5 é o bem e muito bem. Da mesma forma que para o nível 2 e 3, a única coisa que muda é insuficiente e mediana.
Isso é a grade que está aqui presente para o corretor, mas é a mesma grade que vai no manual do participante. E aí, quando a gente lê, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas como que o corretor vai saber? O resto do manual, ele vai falar sobre isso. Como que cada corretor vai avaliar para que ele atenda às especificações desejadas pelo INEP para avaliação. Eu quero mostrar para vocês aqui a ação válida e a ação inválida. Aqui fala sobre os direitos humanos, né? Importante. Deem uma olhada nisso, eu acho que é extremamente importante, é fundamental. Dá uma olhadinha nessas propostas, porque são trechos de propostas de intervenção que desrespeitaram os direitos humanos. Deixa eu pegar uma como exemplo. Aqui é a 3. Temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fake news será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Segundo os direitos humanos, ninguém é excluído da sociedade, inclusive a população carcerária. Tá? Ela vai ser restringida de alguns direitos, vai ser reclusa, mas ela não está excluída da sociedade, ela segue sendo uma população humana, com direitos humanos. Tá? Então, alguns são óbvios, tipo esse, punir com a própria morte. Alguns não tanto. Então, a gente precisa ter atenção para sempre respeitar os direitos humanos. Bom, aqui é a parte que eu quero. Aqui, ele está falando sobre quando o candidato ele traz algo que ele acha que é uma proposta, mas não é uma proposta, tá? Então, aqui, o Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. Isso é real, tá? Tem uma lei chamada Marco Zero, que ela propõe aí uma regulamentação. Só que isso é só uma exposição de algo que já está acontecendo. Isso não é uma proposta de intervenção. Para que o candidato torne isso uma proposta, ele precisa trazer um elemento de autoria dele. Por exemplo, é preciso valorizar a proposta do Poder Legislativo de uma nova regulamentação do uso de dados. Isso sim é uma proposta. Agora, isso aqui que foi dito por si só não é uma proposta. Aqui embaixo, o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados. Isso é uma proposta. É necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação do uso de dados. Isso é uma proposta. Só constatar algo que já acontece não é. Aqui, conforme o Marco Civil da Internet de 2014, a liberdade deve ser preservada no ambiente web. De acordo com o pensamento de Thomas Hobbes, o Estado deve garantir o bem-estar de todos. Legal. Mas e aí? O que esse candidato elaborou como proposta de intervenção? Porque isso aqui pode reforçar o que ele vai propor, mas isso por si só não é uma proposta. Isso não é considerado uma proposta válida. Zero. Zero. Ele vai zerar. Se a ação não é válida. Ação. A ação diz respeito do que deve ser feito, né? Lá no detalhamento é o quê? Então, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Mecanismos de proteção. E o agente já está aqui, o governo. Espera-se que se traga aí o detalhamento do que é essa esfera governamental. De qual esfera governamental? Está falando de ministro, legislativo, executivo, judiciário, de quem que está falando? Isso é fundamental, é preciso, tá? Deixa aí para as
propostas não válidas, deem uma olhada nisso aqui, tá, gente? É interessante. Mas as não válidas me interessam mais porque é comum o candidato achar que ele está propondo algo e, na verdade, ele não está. Então, infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato para que o mundo virtual seja um acesso melhor. Dizer que estes obstáculos devem ser superados de imediato é apenas uma constatação. Não é uma proposta de intervenção. Medidas são necessárias para atenuar. Ok. Quais? Não é que isso não pode ser colocado na sua proposta de intervenção, mas você tem que falar quais medidas são essas. Se você fala apenas isso não é uma ação válida. É necessário que o poder público tome uma medida. Qual medida? Isso tem que vir, isso tem que aparecer, tá? Para que seja uma proposta de ação válida. Agente válido, qualquer esfera governamental, cidadãos, Estado, com detalhamento de qual instituição estatal estamos falando, igrejas, escolas, associações comunitárias, cidadãos, dizer nós devemos, é um agente válido. A gente está falando dos cidadãos, pessoas comuns, isso são agentes válidos. Não, conscientização é uma ação super válida, tá? Qual que é a questão da conscientização? É uma proposta que foi banalizada. Quase todo mundo utiliza conscientização. Se você não detalha como conscientizar as pessoas, aí você tem uma proposta não detalhada. Por quê? As pessoas elas não vão se conscientizar espontaneamente. Como? Então, conscientização é uma proposta super válida, mas é necessário colocar agentes e meios. Então, a escola deve fazer isso, isso e isso. O governo, por meio de campanhas publicitárias. A escola, por meio de debates. O Estado, através das igrejas, da campanha da fraternidade, deve conscientizar. Aí sim, aí é super válido, tá? Aí pode ser utilizado de forma deliberada. Atenção para os agentes nulos. Pronomes indefinidos, alguém, ninguém, algum, uns, outros, você em hipótese alguma, porque não pode ter interlocução, tá? E atenção para isso aqui, verbo no modo imperativo. Ele, se utilizado sem vocativo, ele não é um agente válido. Ele é considerado um elemento nulo. Por exemplo, respeitem as pessoas com deficiência. Quem? Respeitem quem? Não estou dizendo de quem vai ser respeitado, estou falando de quem vai respeitar. Então, verbos no modo imperativo não podem ser utilizados na proposta de intervenção, ok? Agentes não são considerados agentes válidos, pronomes indefinidos. Então, a gente tem que ter claro. E óbvio, gente, os agentes têm que estar ao alcance deles, tá? É necessário que a população crie leis. Não, a população não cria lei. A população ela vai eleger vereadores e deputados para o sistema legislativos nos níveis municipal, estadual e federal, e eles sim vão criar e aprovar leis. A população não, tá? Então, isso é uma informação importante também. Lembrar que tem que estar ao alcance do agente aquela ação que está sendo proposta. Tranquilo, gente? Até aqui? Tá suave? Então, tá bom. Amanhã a gente vai trazer uma revisão aí sobre a parte de repertório sociocultural. Lembre-se que é a nossa última aula de revisão amanhã, então se tiver dúvidas,
Tragam as dúvidas, mesmo que não seja sobre o tema que vai ser discutido, tá bem? Esse esquemazinho que eu fiz aqui no Word, eu vou pedir a Raquel para enviar para vocês, só para vocês terem lá o que é o planejamento, para vocês lembrarem no dia da prova que é isso que tem que ser feito, ok? Suave? Então tá bom, gente. Beijo para vocês, bom dia, se cuidem. Por nada, gente, por nada. Obrigada pela presença de vocês também. Até. Bom dia.